Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Barbosa, eu agradeço muito para todo mundo que está aqui, que se interessou em consumir um pouco desse conteúdo que eu tenho para trazer. Essa é a minha primeira oficina online aqui. Esse mesmo modelo de oficina, assim, pelo menos a teoria, o que eu apliquei nela foi a mesma oficina que eu dei presencialmente no dia 6 de julho, na Casa de Cultura Marielle Franco, aqui em Franco da Rocha. E eu decidi trazer para o formato virtual também, porque algumas pessoas não podiam ir, não podiam estar presentes. Então eu pensei, por que não, né? Já que o meu propósito também é ajudar esses artistas, ajudar as pessoas a encontrar esse espaço, né, dentro das redes sociais, por que não deixar disponibilizado na internet também e fazer com que esse encontro encontre outras pessoas também. Então é isso que eu vou fazer hoje. Então, bora lá. Bom, então a partir de agora eu vou apresentar para vocês um pouco do que foi a sua oficina e qual o propósito também que eu tenho dentro de toda a preparação do que eu imaginei para o que seria interessante para os primeiros passos. Eu queria criar uma coisa que conectasse as pessoas e também algo que eu buscava quando eu estava começando o meu empreendimento, quando eu estava começando a falar um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, mas sempre algo que eu não encontrei. Então, por isso que eu decidi falar um pouco dessa oficina e trazer isso para deixar registrado para mais pessoas conseguirem construir. E bom, a oficina Expressão Criativa nas redes sociais e no seu cotidiano, ela traz um pouco disso, de o que é a gente criar para as redes sociais, principalmente se a gente é artista, porque a gente sabe que no meio, né, das redes existe um padrão que precisa ser seguido para o nosso conteúdo ser entregue, mas até que ponto a gente tem tempo para fazer tudo isso, até que ponto isso também está dentro da nossa personalidade, e até que ponto a gente consegue, de fato, encarar todos esses pontos e fazer com que aquilo aconteça, porque muitas vezes a gente não quer, tipo, fazer parte de uma trend, porque não está de acordo com aquilo que a gente produz, não é a nossa cara, e isso acaba frustrando até em muitos momentos, o que faz a gente até desistir muitas vezes de criar, por mais que a gente queira, a gente meio que para no meio do caminho, né? Bom, eu quero falar primeiramente um pouco sobre mim. Eu sou Amanda Barbosa, eu sou jornalista cultural, eu moro em Franco da Rocha, sou artista desde sempre, mas consegui entrar nisso para valer mesmo, mais ou menos em 2011, se eu não me engano, quando eu comecei a dançar com os meus 13 anos, mais ou menos. E a partir de lá não parei mais. Eu comecei a fazer várias oficinas em Franco da Rocha. Na época ainda era o CSU, então eu fiz as minhas primeiras aulas de dança lá no CSU. E segui, continuei dançando, fui fazer teatro, fiz aula de música também. Tudo que eu podia entrar, eu estava ali. Eu só não me arrisquei no mundo dos desenhos, porque, assim, nunca foi algo que me atraiu tanto, né? Eu não acho que eu não achava minhas habilidades para desenho assim tão afloradas, mas eu ainda espero ainda no momento da minha vida entrar nesse universo. Mas enfim, eu também sou estudante de letras, né? Eu sou estudante de letras pela Univesp, que inclusive é um conteúdo que, se vocês também quiserem saber pouco mais, se quiserem fazer alguma pergunta sobre isso também, eu posso falar mais a fundo de como é, porque a Univesp é uma faculdade online, mas tão puxada quanto uma presencial, é bem diferente, é um modelo bastante complexo, mas que faz com que a gente aprenda bem. Eu também sou estudante de História da Arte, faço um curso de História da Arte online, que ele é bem extenso, bem complexo, ele é reconhecido pelo MEC também, então ele traz um conteúdo exatamente daquilo que eu preciso para acrescentar, né, dentro do meu ser artista, porque eu sou jornalista cultural exatamente porque eu vim da arte. Eu tenho 26 anos e o meu propósito no trabalho, ele é ajudar as pessoas a construir a imagem delas. Um dos meus propósitos, né? Porque eu sou muito apegada à escrita também. E atualmente, a nova skin da gata é, foi que eu lancei um livro pelo edital da Lei Paulo Gustavo, que inclusive contempla essas oficinas que eu estou dando, né? Então, se hoje está sendo possível fazer tudo isso, é graças ao edital. Então, também estou trazendo essa oficina, pegando nesse gancho de como ajudar os artistas a produzirem para as redes sociais, exatamente porque era uma carência que eu via muito grande dentro dos artistas, dentro da nossa classe, que a gente tem essa dificuldade para chegar nas pessoas, até porque a gente também entende o quão complexo é falar de arte na internet e falar do nosso trabalho. Então, enfim, atualmente eu sou autônoma, também já fui professora de inglês,
para crianças, e atualmente eu presto serviços autônomos, né, participo de vários projetos voltados para arte, literatura, comunicação, que é o meu forte, né, que é o foco do meu trabalho. Também trabalho como fotógrafa, eu faço ensaio, cubro alguns eventos. Na minha área de jornalismo também eu cubro alguns eventos voltados para literatura, principalmente, que é um grande foco também no meu trabalho. Então eu juntei tudo aquilo que eu gostava nessa vida e que eu gosto ainda e transformei no meu trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Lá em 2014, eu comecei a fazer aulas de teatro. Eu falo que foi a virada, assim, porque eu comecei em 2011 no mundo das artes, mas em 2014 muita coisa começou a mudar para mim. Foi quando eu comecei a perceber que dava para eu fazer algumas outras coisas ali que seriam o molde ali do que eu sou, né? Em 2019 tive meu primeiro emprego, né? Eu fui estagiária, então eu entrei nesse universo assim para entender. Em 2018 foi quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, então em 2019 já estava ali fazendo um estágio. Eu comecei com a Meio Caminho Contado, que é uma empresa, microempresa ali que eu criei na época, querendo expandir já, em 2019 mesmo, né? Eu queria falar mais do meu trabalho, eu queria fazer resenha na internet, eu queria falar sobre literatura, então eu acabei criando um site, né, chamado Meio Caminho Contado, que na real Meio Caminho Contado é um nome que eu tenho desde 2015, né? Eu criei uma página no Facebook uma vez para postar minhas poesias, inclusive isso é spoiler, né, do que tem no meu livro agora também, não à toa ele se chama Meio Caminho Contado. Aí a fotografia foi algo que eu fui descobrindo em 2019 mesmo, eu consegui adquirir minha primeira câmera para começar a trabalhar e testar, então isso agora também é a minha profissão. Eu trabalho como autônoma desde 2020, como eu enfatizei anteriormente, e eu sigo testando. Atualmente também eu faço mentorias, eu dou alguns cursos para ajudar as pessoas a desenvolver esse lado, né, profissional delas, principalmente artístico, porque o mais importante eu falo que essa oficina ela é para artistas que querem se expressar nas redes sociais, né, ou no portfólio delas, né, para construir essa comunicação, mas, ao meu ver, as pessoas são artistas, sempre são artistas, no olhar artístico, no que elas fazem, e eu acredito muito que a educação, ela seja o fio condutor para isso tudo, não à toa, né, eu também dou aulas, já construí isso dentro do meu propósito de trabalho, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do propósito do trabalho, mas o que eu posso resumir para vocês é que estou nesse universo aí da comunicação para valer desde 2018 e agora eu senti essa firmeza junto com o projeto, junto com o edital, que estou tendo a possibilidade de falar sobre isso, que eu fortaleci o meu trabalho, fortaleci o meu projeto, fortaleci aquilo que eu acredito para poder trazer para as pessoas muito mais do que eu posso até oferecer, né? E por que que eu decidi fazer essa oficina, só para explicar? Eu percebi que os artistas eles têm muita dificuldade, né, em questão do planejamento, na criação e nas redes sociais. Por quê? Na maioria das vezes, os artistas eles não trabalham exclusivamente numa área, né, muitas vezes nem mesmo na própria área que escolheu de atuação, porque questão de renda, isso sempre atrapalha, isso é um assunto que sempre gera longas conversas, assim. O artista, geralmente, ele tem que trabalhar, né, na profissão que ele escolheu e muitas vezes seguir trabalhando numa outra coisa que não tem nada a ver com a área dele só para complementar a renda, né? Só para conseguir suprir, porque os boletos chegam, então eu fiz essa oficina pensando nessa questão também, porque eu acredito muito que cada um tem a sua realidade, cada um faz as coisas de acordo com aquilo que é possível dentro dos seus dias, dos seus horários e estudos, todo mundo entende, né? Todo mundo se olha para essa questão, então fica bem complicado a gente também apontar, faça isso, seja assim, atue dessa forma, sendo que cada um sabe da própria realidade. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é trazer possibilidades, né? Coisas que podem ser que ajudem de alguma maneira e que também, de alguma forma, traga um pouco dessa criatividade, porque é o ponto principal, né? A criação, ela vem dessa questão da criatividade, que ela é essencial para o artista e para qualquer pessoa. Como eu já disse, para mim todo mundo é artista, porque todo mundo tem esse senso da criação de alguma maneira. Então é por isso que eu acredito que é importante falar disso. Aqui é um pouco do que a gente vai abordar, né, da comunicação e da arte, a criatividade.
introdução básica da fotografia, identidade visual, a sua identidade pessoal, em questão da sua personalidade, escrita criativa, princípios de captação de vídeo para as redes sociais, ferramentas que vão facilitar e otimizar o seu trabalho, o seu tempo ali, organização de tempo para conseguir produzir no seu ritmo, criação de conteúdo criativo e artístico, a linha editorial, né, como ela funciona, o storytelling e o que incentiva a gente. Então, é um resumão aqui. E, claro, é muito importante falar para vocês que essa oficina, ela foca nos princípios, né? Então, eu vou apresentar para vocês os conceitos. Quais esses princípios aqui, né, sistemáticas, essas abordagens, vocês forem se interessando e acharem, tá faltando eu focar um pouco mais realmente na minha identidade visual, ou então preciso focar mais nessa organização do meu tempo. Então, cada um vai pensar aí no que acha melhor e vai se aprofundar nas temáticas que também acha que precisa melhorar, ou então vai fazendo tópico por tópico, né, vai se aprofundando em cada um deles, até porque para isso aqui tudo, teria que fazer tipo, um cursão, assim, explorando cada parte disso tudo, para que a gente entenda melhor. Então, quem sabe aí no futuro a gente não tem um curso mais completo, né? Bom, comunicação e arte, que antes de qualquer coisa, a gente tem que falar, né, disso tudo aqui que eu vou apresentar antes da gente falar sobre redes sociais. É aquilo que eu introduzi, né, que é o ser realista com as metas sobre o quanto, né, vai postar e o que você vai produzir. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ser realista com o nosso tempo, né? Como eu tinha falado antes, dentro da realidade de cada um, dentro das possibilidades de cada um, muitas vezes nós não trabalhamos exclusivamente com as nossas redes sociais ou com o nosso trabalho que a gente posta lá. Na real, maior parte do que a gente faz no nosso cotidiano, na nossa vida, nem tá lá, a gente nem tem tempo de ficar postando. Então é ser realista mesmo, né? Porque muitas vezes a gente ouve por aí o tal do, a gente tem que postar 3 vezes na semana, a gente tem que fazer isso tantas vezes na semana, tem que usar tais recursos, mas na hora da prática a gente não vai conseguir, porque a gente também precisa descansar, a gente tem outras coisas para fazer na vida, e nem sempre, todos os dias, a gente vai estar disposto ou disposta. E o que eu quero trazer com isso é, se você parar para pensar, nossa, eu vou conseguir postar uma vez na semana no story, ou uma vez na semana no meu feed, uma vez, coloca essa meta do que é possível, é melhor do que você pensar, tem que postar 3 vezes na semana e, tipo, isso te frustrar e você acabar postando uma. Se você colocar a meta de uma vez por semana e você vai bater essa meta, você sabe que isso vai ser possível dentro de tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Ai, nossa, se você achar que é possível você tirar 10 minutos ali do seu dia para fazer um negócio rapidinho, cara, é sucesso. Volto a falar. Pense em todo o seu cronograma, em toda a sua agenda, no trajeto também que você faz, às vezes, no seu trabalho. Como é que funciona isso para você? Pensar nisso, a gente analisar esses espaços, né? Porque se você quer produzir, se você realmente tem vontade de estar ali nos meios sociais, nas redes sociais, é importante pensar em quais as metas e quais os caminhos você vai traçar dentro disso. Então, tá, eu consigo postar uma vez na semana. Ok, beleza. Então, você já está sendo realista com a sua meta. E o quanto vai postar, né? O tempo que você vai levar para produzir. Então, isso tudo tá ali dentro quadradinho para você. Uma mensagem ela pode ser dita de diferentes formas. O importante é dizer. Por muito tempo eu fiquei naquele looping e eu admito que às vezes eu caio nisso aqui de novo e fico nisso, me chama a atenção de novo. A gente sabe que atualmente o vídeo ele está muito em alta nas redes sociais e acaba que como é um conteúdo que entrega, pelo menos é o que a gente acredita, né? É o que nos contam as redes aí. Como é um conteúdo que entrega, a gente acha que a gente tem que produzir isso o tempo todo. E isso vem já de encontro com o que eu coloquei embaixo. Nem tudo precisa ser vídeo. E esse foi um insight que eu tive, né? De tipo, nem tudo precisa ser vídeo. Assim, eu entrei fazendo jornalismo, por exemplo, não foi para só produzir vídeo. Na verdade, eu entrei porque eu gosto muito da escrita. Eu sou apaixonada por escrever. Então, eu voltar para essa origem, assim, me fez pensar muito. E aí a gente tem que ter em mente exatamente essa questão. Então, a gente pode dizer uma mesma mensagem, tanto em vídeo, tanto em foto. Então, sei lá, eu quero falar sobre o novo caderninho que eu produzi, assim. Ai, mas eu não vou ter tempo de gravar um vídeo completo mostrando o passo a passo de tudo que eu produzi, né, para o meu cliente e tal.
você pode sim tirar uma foto ali numa iluminação legal, num espaço legal, e isso vai dar a mesma mensagem, de repente, melhor do que você não ter postado nada. Ah, no outro dia eu consigo postar o vídeo, então beleza, faz o vídeo ali. Então pensar que aquela mesma mensagem, muitas vezes a gente não vai nem ter tempo de produzir, né, um vídeo completo e fazer as transições e colocar isso e aquilo. Então, às vezes o caminho mais simples vai ser o melhor e pelo menos você vai ter entregue a mensagem. E nem tudo também precisa ser complexo, extremamente diferenciado, que é exatamente isso que eu estava falando agora. Ai, nossa, não vai rolar fazer um vídeo bonito com essa transição, ou então, ai, não vai rolar fazer uma foto X em tal lugar como eu estava imaginando, então eu vou improvisar aqui na parede branca da minha casa. Pode ser que a mensagem seja tão mais impactante do que a primeira ideia que você teve. Então, pensar nisso também, nem sempre você precisa ser extraordinariamente diferente. É claro que quando a ideia vier e for possível você produzir ela, vai com tudo, se joga. E também nem tudo precisa ser óbvio e clichê, então crie. Então, esses dois pesos, assim, a gente entender que existem essas duas medidas. Então, às vezes vai ser possível a gente criar ali, né? Sair do óbvio, do clichê e ir com tudo ali. E estabelecer metas pequenas até se acostumar com o ritmo. E depois de um tempo, você vai aumentando essa meta. E o que, que eu quero dizer com isso? É exatamente a gente, aquilo que eu já tinha falado no começo. Então, beleza, show de bola. Vai ser uma vez por semana? E o que, que eu vou fazer nessa uma vez por semana? Como é que eu vou me organizar nisso? Ah, eu peguei o ritmo. Para mim tá super facinho fazer uma vez por semana. Acho que eu vou tentar duas, hein? E aí você vai adaptando isso na rotina. Pensar qual que é o objetivo no digital, que é extremamente importante colocar isso em mente. O seu objetivo é vender? É fazer um portfólio? É alcançar o reconhecimento do seu trabalho? O que, que você quer dentro da sua rede? Você precisa criar outra rede? Ou você quer, tipo, trabalhar com a sua imagem? Então, pensar nisso, né? Às vezes me pergunto essa questão também. Ah, eu crio outro Instagram? Pensa no seu foco. Porque às vezes você vai ficar lá, tipo, publicando a mesma coisa que você publica no seu pessoal, entre aspas, né? Porque muitas vezes a gente utiliza para falar do nosso trabalho, e aí cria outro, e aí você fica, tipo, repostando nas duas coisas, por exemplo. Para você é vantajoso? Você acha que está sendo legal? Ou está dividindo muito a atenção do seu público? Vai valer a pena? Ah, não, então eu realmente não quero postar nada no meu pessoal, assim, nada de trabalho. Meu pessoal vai ser só para postar as fotinhos aí dos meus rolês, das minhas viagens e ponto. Então pensa nisso. Então é analisar, assim. Claro, a gente tem uma análise muito mais profunda em cima disso, mas estou dando assim uma coisa, uma pincelada aqui por cima. Se você também quiser focar nisso mais para frente, recomendo buscar tipo, uma ajuda profissional também, né? Para que você desbloqueie um pouco essa questão. A criatividade, ela é uma aliada na comunicação, então, e criatividade é muito importante. Criatividade não é só uma questão de, poxa vida, o artista é criativo e é só tem relação com a arte. A criatividade, ela tá em tudo. Ela tá na nossa resolução de problemas. Então, quando você tá ali numa questão, tipo, ai, como é que eu vou fazer determinada coisa? Poxa, como é que eu vou dividir o meu tempo hoje? Como é que eu vou conseguir encontrar fulano e depois ainda voltar para o trabalho e depois sair do trabalho e ir para academia e tal? Você vai pensar estrategicamente ali como é que você vai dividir o seu tempo naquele dia, e isso é ser criativo. Então, tal horário eu vou conseguir sair do trabalho e encontrar fulano. Ai, poxa, mas eu acho que hoje não vai dar. Será que ele consegue me encontrar amanhã? Então, é o nosso cérebro trabalhando de forma criativa para facilitar o nosso tempo. Então, a gente está constantemente trabalhando essa criatividade na nossa cabeça. Então, já pensar nisso. A criatividade, ela está aliada à arte? Com certeza ela está aliada à arte. Né? Algumas pessoas têm essa sensibilidade muito mais aflorada, né, do criar, assim, e tem essa ideia muito mais perceptiva. Mas ela está em tudo, está no ato da gente conseguir resolver questões e, sei lá, ser criativo mesmo, né? Criativo nessa resolução desse problema. E mais importante também, faça o que você se sente confortável de fazer. Então, não gosto de gravar vídeo? Não precisa se esforçar, não precisa ser forçado, né, na verdade, a fazer uma coisa que você não percebe que é algo bom para você, né? Então, eu vejo muita gente falando, não gosto de gravar vídeo. Aí vem outro que fala, não, mas você tem que tentar, você. Porque nessa questão nós temos dois pontos.
faça o que você se sente confortável. Por exemplo, os vídeos, né, que eu acho que é mais latente de falar. Você não se sente confortável, mas você quer começar a fazer, você tem vontade de começar a fazer, ou você não se sente confortável, mas também porque você não tem vontade de começar a fazer, não é uma coisa que está na sua personalidade, não é de você, você não quer isso. É importante identificar essas duas questões, porque isso também vai ser mais fácil de encaminhar como é que você vai construir o seu perfil através disso. Eu acredito que é bastante importante a gente se autoconhecer, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Não é apenas consumir, mas produzir o conteúdo. Muitas vezes a gente perde bastante tempo ali em rede social, né? E não que seja uma coisa ruim, hoje em dia é importante a gente fazer esse tipo de coisa, tá? A gente tá na era aí do digital e já faz parte da nossa rotina, tá ali consumindo coisas, entrando em contato, conhecendo pessoas, até para ajudar o nosso nicho também. Mas é importante também você tirar um tempinho para você criar seus conteúdos. E quando eu falo criar, não é só pegar um celular e tirar uma foto ou fazer um vídeo. Criar conteúdo também é você pesquisar sobre o assunto que você vai querer falar ali com o seu público e escrever também, fazer um rascunho ali de uma legenda, sabe? Alguma coisa do tipo. É estruturar roteiro para as redes sociais, entender o seu público e você. Pense qual plataforma funciona melhor para o seu negócio. E utilizar ferramentas de agendamento, por exemplo, pode te ajudar. Então, assim, estruturar um roteiro. Eu vou tirar ali um momento para estruturar. Sentar mesmo, pega o caderno, rabisca ali, não sei, a melhor forma que vocês acharem. É que eu gosto muito de rabiscar, porque daí eu vou lá, faço círculos e faço seta e é rapidinho, depois eu só passo tudo por escrito para ficar mais fácil. Para mim funciona assim mais fácil, né? Mas criar esses roteiros, né? Então, eu vou querer um roteiro até para foto, não só para vídeos, né? Para foto, assim, vou tirar uma foto nessa sequência e eu vou contar essa historinha, que é o storytelling, que eu vou falar também mais para frente para vocês. Mas pensar nisso, né? Então, um roteirinho rapidinho para um vídeo de 20 segundos, por exemplo, que às vezes a gente pode querer fazer também. Então, entende o seu público também, que é importante, mas acima de tudo, que é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem, entenda você. Esse foco disso tudo que eu tô falando é você. Então, beleza. Eu quero falar assim do meu trabalho, mas de que forma você fala com o seu público? Você. E depois você vai lá buscar entender o seu público também, porque entendendo você, exatamente volta àquele ponto. Eu me sinto desconfortável em gravar vídeo, mas você se sente desconfortável e você quer fazer isso, ou você não quer mesmo, não é algo que está na sua personalidade, então quais caminhos eu vou tomar para chegar na melhor resolução dessa questão? Então, pense também nas ferramentas de agendamento que podem ajudar você. Então, criei tal conteúdo. Nossa, hoje eu estava com tanta energia, eu consegui, sei lá, criar 3 posts. Agenda eles já para os dias aí que você quer que rode. Então, se eu posto uma vez por semana, então eu vou deixar já programado um por semana. Não, mas aí eu quero já deixar para a semana inteira, fazendo 3 dias. Aí vai de você também, né? E um dia para criar, um dia para postar. Claro, se isso for bastante possível na sua rotina. E também tem coisas, gente, acontece muito comigo que eu não estava preparada e aí de repente, tipo, eu percebo que, nossa, amanhã é um dia que é importante para minha profissão. Nossa, eu não pensei em nenhum conteúdo, eu faço um negócio tipo assim, super em cima da hora e posto ali rapidinho correndo ou programa, sabe? Às vezes foto, na maioria das vezes nesses casos são as fotos. Às vezes já tem um vídeo super pronto ali, que é só colocar uma legenda por cima rapidão ali, já tá pronto assim em 10 minutos. Então, pensar nisso tudo dentro do que é possível, claro, né? Às vezes acontece de ali em cima da hora, poxa, vou fazer isso. Mas, claro, se for possível você deixar um dia para criar, um dia para postar, também tá super liberado. Aqui é uma sugestão também. Bom, aqui eu trouxe a questão da criatividade, que eu falei um pouquinho ali no começo. A criatividade não é só o ato de estruturar obras artísticas e não é só coisa de quem se reconhece como artista. A criatividade está na solução do cotidiano, está em quando precisamos pensar em como organizar melhor o nosso dia a dia para dar tempo de fazer o que precisamos, está, inclusive, na hora em que decidimos o que cozinhar e o que temos na geladeira, nos armários e tudo mais. Criatividade é simplesmente pensar estrategicamente para encontrar soluções, é criar algo.
Mas existem os momentos em que nada parece funcionar, por mais que pensemos. E aí temos o ócio criativo. Bom, eu li para vocês o slide porque é o resumo mais ou menos do que eu já tinha dito antes para vocês, então essa é a questão da criatividade. E aí entra o ócio criativo, que é um conceito que sugere que os momentos de lazer e descanso eles são essenciais para que a gente seja produtivo. O ócio criativo ele traz momentos de conexão com a gente e também o relaxamento, que é algo que muitas vezes a gente não busca. Porque além de toda essa criação aqui que a gente tem, e às vezes a gente até fala, nossa, mas e esse bloqueio criativo que eu tô tendo? O bloqueio criativo, ele pode sim ser algo que está relacionado com o nosso não descanso. E é por isso que o ócio criativo ele existe. Às vezes você está ali tão presente em alguma coisa que você está fazendo, que vem ideias. Você tá tão deixando a mente tão leve, fluida, que as ideias elas chegam de uma forma assim muito natural. Aí, quando isso acontece comigo, eu estou nesses momentos, eu pego meu caderninho, sei lá, anoto uma frase que vai me fazer lembrar daquilo, ou então no bloco de notas no celular e rapidinho, porque eu não quero gastar aquele momento que eu estou tendo de ócio, de criação, de reflexão e de estado de presença que eu estou naquele momento. E aí eu sei que quando eu olhar aquela frase, aquilo vai me remeter de volta àquela memória que eu tive naquele momento. Então, pós-criativo é realmente você deixar, tipo, fluir, assim, demais o que você tá vivendo, para você voltar descansado. E aí você pode criar, porque ele é muito involuntário. Então, você pode, sei lá, observar uma paisagem, estar com pessoas que você gosta, estar se divertindo, aproveitar a própria companhia. Você pode, sei lá, cozinhar, ler um livro, ver um filme, ouvir música, dançar ali aleatoriamente na sua casa. Enfim, qualquer coisa que traga prazer genuíno para você. Porque é isso que vai te fazer relaxar um pouco e trazer de volta essa criatividade que muitas vezes fica esquecida porque a gente não descansa. E, aliás, é algo que eu tento implementar sempre no meu mês, na minha semana, o quanto mais possível, assim. Mas eu gosto de ter pelo menos um dia no meu mês, assim, que eu realmente me desconecto, assim, das coisas. E isso me ajuda muito mais a começar uma semana, porque geralmente eu consigo fazer isso num fim de semana que eu não vá trabalhar, por exemplo, né? A fotografia, eu vou dar uma rápida pincelada aqui também, nada que a gente consiga se aprofundar aqui. Tudo começa com um clique. Para as redes sociais, a fotografia é o melhor começo. Ela substitui facilmente os vídeos quando o assunto é transmitir uma mensagem. Pense em que você gosta de fotografar, né? Pegue as suas referências, inclusive Pinterest é uma referência muito boa para a gente procurar ideias. Eu uso e abuso daquele lugar, porque assim me traz muitos insights, muitas ideias, né? E eu até deixei uma ressalva aqui, ó. Não tenha preguiça de montar cenários, pegar objeto que você tem na sua casa. Isso foi uma coisa que eu apliquei na segunda oficina presencial que eu dei, que foi um complemento dessa daqui, que é você pegar as coisas que você tem na sua casa mesmo, no seu quarto, e montar cenários ali para complementar na imagem que você quer postar. Seja para falar do seu produto que você tenha, seja para você, sei lá, postar algo que traga uma reflexão, porque a imagem ela fala por si, né? Então eu gosto muito de fazer isso, montar os cenários dentro do que eu tenho na minha casa, do que eu for juntando, porque eu tenho bastante coisa, assim, não queria dizer nada. Mas é claro, dentro da realidade de que cada um tem, assim, da mensagem do que você quer passar no seu perfil, do seu trabalho, isso também vai refletir bastante. E aí eu trouxe a ressalva do autorretrato, que ele conta uma história ou fala sobre o seu trabalho e você pode se conhecer ainda mais nesse processo. Eu amo autorretratos. Assim, eu adoro fazer autorretratos meus. Não à toa, meu TCC, ele trouxe essa proposta de autorretrato também, e isso me fez descobrir coisas sobre mim, porque quando você está ali atuando para uma imagem, a potência que isso tem, ela reverbera dentro da mensagem que você quer passar. E você também cria um personagem ali. Você está fazendo uma foto sua, mas você está criando um personagem. Então não é você exatamente, né? Pode ser, dependendo da mensagem que você quer passar aí. Então o autorretrato ele também pode ser uma atuação, né? Eu trouxe algumas imagens de exemplo, assim, de momentos que eu peguei para fazer exatamente isso mesmo, de querer passar alguma mensagem dentro da minha imagem, dentro do que o meu perfil é, dentro da minha proposta
autoimagem do que eu sou, do que eu faço, do que eu passo para as pessoas. Então, eu me conheci muito nesse processo do meu trabalho mesmo em si, então eu fui buscando entender traços da minha personalidade para eu conseguir aplicar. Então, se eu sou dessa forma, se eu falo dessa forma, se eu transformo dessa forma, é porque a minha jornada me fez ser assim. E eu não quero silenciar o que está mais potente dentro de mim, dentro da minha personalidade, daquilo que eu aceito hoje em dia e daquilo que eu me proponho a trazer para as pessoas também, porque eu acho que é bastante importante. Então, além de eu trabalhar com a fotografia sobre as pessoas, para as pessoas, eu adoro me autorregistrar. Inclusive, faz tempo que eu não faço isso, estou precisando, para contar essa história, contar as fases da minha vida, né? Porque cada momento que a gente vai se autorretratar vai falar muito do sentimento que a gente está naquele momento. E isso pode reforçar. Então, talvez essa parte do autorretrato seja bastante interessante para quem está construindo portfólio, né? Para quem quer falar do próprio trabalho de alguma forma. Então, é essa premissa, assim, né? E, assim, tem muita coisa para falar sobre fotografia, mas a gente ficaria aqui uma aula toda, mais até para falar sobre isso. A identidade visual. A identidade visual é a representação gráfica de uma marca ou um indivíduo. Ou seja, é aquilo que a gente olha e fala: nossa, mas isso aqui me lembra. Você bate o olho e você fala: nossa, isso daqui provavelmente é de tal pessoa, isso aqui provavelmente é de tal marca. Nossa, isso daqui é a cara daquele artista que eu sigo, que eu conheço. Isso aqui é a cara daquela empresa que trabalha, sei lá, com bolsas, que trabalha com produção de caderninhos. Eu sempre vou falar coisas que estão mais próximas assim a mim por conta do meu radar, né? Isso é uma coisa bastante importante também que a gente vai percebendo, que a gente sempre vai utilizar de exemplos aquilo que estão na nossa vivência, e isso pode parecer óbvio, né? Mas se a gente para pensar de verdade no clichê que a gente fala constantemente, o quanto eles são relevantes para o nosso cotidiano, a gente percebe que faz muito mais sentido e a gente poderia até aplicar muito mais deles, né, no nosso cotidiano, assim, na vida. Então, sei lá, você vai olhar uma imagem, vai olhar cores, vai olhar tipografia, vai olhar fotos e vai já remeter à marca ou alguém que tem essa marca da identidade visual, porque aquilo foi tão fixo, impregnado, que acabou que realmente criou essa identidade visual. Então, é bastante interessante a gente pensar nisso. Quando eu decidi criar minha identidade visual, foi para reforçar também o meu trabalho. Eu já tenho as minhas cores, né, minha tipografia, minha logo também. Então, já foi para reforçar aquilo que eu já fui trabalhando no decorrer dos anos da minha vida. Inclusive, foi a Isabel Cristina, maravilhosa Isabel, que fez a minha marca, que também foi diagramadora do meu livro, e, enfim, zero defeitos. E é isso. Então, também é um assunto bastante extenso. E até surge essa questão de, devo ou não criar uma identidade visual? Também é a mesma coisa da questão do perfil. Vai depender do seu propósito, vai depender do quanto você está empenhado também no seu negócio. Isso é bem importante, né? Porque nem sempre a gente vai ter condições de investir, condições financeiras e também outros tipos de condições que possam aparecer aí no meio do caminho para investir em algo, mas também tem alternativas que são mais baratas, alternativas que talvez você nem gaste tanto também, e que você até consegue se virando, pelo menos por um tempo, né? Mas se a sua ideia é a longo prazo profissionalizar o seu negócio, profissionalizar o seu trabalho de produto ou serviço, é interessante amadurecer a ideia da identidade visual. E aí, partindo disso, eu decidi também trazer um pouco sobre os arquétipos. Mais uma vez, é um assunto bastante extenso, ele é longo, então eu vou só trazer assim uma pincelada mais uma vez por cima para vocês entenderem. Conforme eu for mostrando, de repente, até para ir percebendo o que se encaixa no seu perfil, né? O que você acha legal se aprofundar. E é isso, vamos lá. O que são os arquétipos? Vou ler aqui para vocês também, porque como eu vou passar um negócio rápido, né? Arquétipos são conceitos da psicologia que representam padrões universais de comportamento, símbolos e personagens encontrados em mitos, histórias e culturas ao redor do mundo. Esses modelos arquétipos, identificados e popularizados por Carl Jung, são imagens primitivas e coletivas que residem no inconsciente coletivo da humanidade, influenciando nossas ações, percepções e interações. Basicamente, tem um pouco dessa ligação com a identidade visual que a gente vai construindo, porque a nossa identidade visual ela vai ter algum desses arquétipos de alguma forma. Porque
Eles são divididos em 12, e cada um deles também traz um pouco de aspecto da nossa personalidade. Por isso que é importante a gente se autoconhecer, para a gente saber como vai aplicar isso para o nosso negócio. Então, vamos lá, que eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Bom, não vou me aprofundar, como eu falei, vou trazer um pouco do que cada um representa, né? A gente tem o arquétipo inocente, que representa pureza, otimismo e desejo de felicidade. Eu deixei imagens, né, como modelos para vocês olharem mais ou menos o que essa imagem, o que esse arquétipo quer trazer, né, visualmente. O explorador busca liberdade e aventura, desejando experimentar o mundo. O sábio valoriza o conhecimento e a compreensão profunda do mundo. Também deixei as 3 imagens aqui para vocês já irem entendendo esse processo. O herói, corajoso e determinado, busca provar seu valor através de ações difíceis. Também deixei mais um exemplo aqui. O rebelde, rebelde que busca a mudança, muitas vezes desafiando as normas sociais. O mago representa a busca pelo conhecimento oculto e pela transformação pessoal. Utiliza seus poderes pessoais para criar uma nova realidade e transformar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Amante. Focado em criar conexões e experiências sensoriais profundas. Representa sensualidade e beleza. O bobo. Traz alegria e descontração, muitas vezes usando o humor para lidar com situações difíceis. O cuidador. Motivado a ajudar e cuidar dos outros, muitas vezes colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Criador, inspirado a criar algo novo e único, valorizando a inovação e a expressão pessoal. Governante, representa a busca pelo poder e pela autoridade. É aquele que se dedica a liderar e controlar o mundo ao seu redor, buscando impor sua visão de mundo e seus valores pessoais. Pessoa comum. Arquétipo da pessoa comum representa a normalidade, a simplicidade e a rotina. É aquele que se identifica com os valores e comportamentos convencionais da sociedade e busca viver uma vida comum e sem grandes desafios. Bom, por que que eu trouxe, né, esses arquétipos aqui e resumidamente um pouco do que eles representam? Eu tentei também trazer um pouquinho esses feeds assim para ilustrar um pouco o que eles representam e como talvez isso ficaria, né, visualmente. Mas são só exemplos, é claro que a gente pode explorar. E por que que é importante a gente saber um pouco desses arquétipos? Porque se você for pensar na sua marca pessoal ali, se você for trazer também para a sua identidade do seu negócio, é importante você pensar que mensagem você vai querer passar para o seu público. É claro, eu não sou especialista nesse assunto, conheço pessoas que são especialistas nesse assunto, assim, que podem falar um pouco melhor também sobre isso, mas um pouquinho do que eu fui estudando para entender também a minha imagem, é interessante a gente pensar, tipo, eu sou assim e eu me encaixo em determinado ponto ali desses arquétipos, né? Eu me encaixo, a minha marca se encaixa nesse arquétipo aqui. Porque dessa forma, a gente também entende o nosso público, o que, que ele está buscando ali, e o que eu estou buscando no meu negócio também é algo importante. Então, por que, que eu falo que é tão necessário a gente se autoconhecer? Porque nesse processo de autoconhecimento, você vai criar uma marca que vai ter muito a ver com você. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo assim. Eu tenho a cara de uma pessoa governante, eu tenho o arquétipo da pessoa governante. Eu não vou lá criar um perfil com arquétipo que tenha o bobo, por exemplo, sabe? Então, eu tenho esse jeito assim do bobo, por exemplo, também. Então, eu não vou criar, sei lá, o arquétipo do mago, sabe? Essas coisas assim. Exatamente, porque se você se identifica com uma coisa, naturalmente, aquilo que você vai trazer no seu trabalho vai ter a cara daquilo que você se sente representado. E é disso que eu tô falando, né? A sua personalidade. Ela é o elemento mais importante disso tudo. É aqui que você vai alinhar o que você quer fazer, o que é possível fazer e qual a cara do seu negócio. E é claro que as ferramentas elas vão ajudar muito você, mas antes disso, eu aconselho muito que você fortaleça essa sua marca pessoal, do que você é, buscar entender a sua característica, buscar entender a sua personalidade, entender o que você gosta,
o que você não gosta, exatamente para que isso fique cada vez mais forte naquilo que você produz. Então, tudo isso que a gente foi falando até agora, já eu não tenho conforto, não me sinto legal em gravar um vídeo, por exemplo. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me forçar? E qual aspecto da minha personalidade que não me permite fazer isso? Eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então, se eu sou mais introspectiva, poxa, então talvez eu caiba ali num arquétipo, de repente, do sábio, pode ser, é porque eu gosto dessas coisas mais, eu gosto de livros, por exemplo, então por que que eu não vou entrar nesse arquétipo? Então, é entender esse processo, dessa sua personalidade para o seu trabalho, e é claro, se o seu trabalho envolver outras pessoas também, como é que vocês vão alinhar isso, né? Qual a mensagem que essa marca vai passar para as outras pessoas? Então, eu tenho meu negócio, mas não é sozinho. Estou dividindo ele com mais uma, duas, três pessoas, que seja. Então, e cada uma dessas pessoas, de repente, tem um jeito diferente de lidar com as coisas ali, mas aí você vai ter que pensar, tá, mas e a nossa marca? Qual é a cara dela? Se ela fosse uma pessoa, que arquétipo ela teria, que personalidade ela teria, com quem ela conversaria, com quem ela sairia, coisas assim, para a gente ir estruturando e pensando, e para que não fuja daquilo, porque se um negócio seu não tiver a sua cara e você não tiver prazer em trabalhar com aquilo, você vai chegar um momento que você não vai se sentir representando aquilo, e aí vai perder a essência, vai perder aquilo que é mais relevante, mais importante para que a gente consiga produzir. Então, só para a gente sempre se lembrar, a sua personalidade, ela traz a essência do seu negócio e também da sua mensagem. Os lugares que você visita também são muito importantes para você construir seu conteúdo. As coisas que você ama consumir, né? Isso vai gerar sua identidade. E esse ponto é um negócio que eu acho muito legal, porque os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, as cores que você gosta, os artistas, os livros, as pessoas, os lugares, as marcas, as preferências, suas comidas favoritas e, mais uma vez, os lugares que você visita, que você gostou de estar, eles têm muito para dizer sobre o seu negócio também na hora que você vai construir, porque o seu arquétipo ele também vai ser agarrado àquilo que você vê, àquilo que você consome, aquilo que está no seu radar constantemente. Então, é bom a gente entender isso, fazer até uma lista de coisas. Eu fiz, inclusive, um documento que eu entreguei nas oficinas presenciais, que as pessoas podem escrever ali tudo que elas gostam, os filmes, as músicas, exatamente para olhar e de repente isso vai até ajudar na hora de você produzir um conteúdo. Então, você pode pegar a frase de uma música e aquilo vai caber em algum momento ali do seu trabalho. Você pode pegar um trecho de um filme e aquilo vai caber no momento do seu trabalho. Você pode pegar o seu livro preferido e usar ele como exemplo sobre algo que você quer falar também do seu trabalho, sobre você. Enfim, tudo vai depender do seu propósito dentro do que você está oferecendo para as pessoas ali. Bom, aqui eu também separei os tópicos que eu vou falar brevemente aqui. A escrita criativa, que é algo que eu faço constantemente. Eu já volto aqui para a escrita criativa, né, para explicar esse vídeo também que está ali. E aí, nisso, eu vou propor uma atividade para vocês fazerem em casa. Eu fiz isso também na oficina presencialmente. Então, se você tiver um tempinho para fazer também, é uma coisa boa, uma coisa para você se conectar com você também. Organização de tempo para produzir no seu ritmo, que foi o que eu falei para vocês. Então, beleza, eu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, tenho folga, não sei, tipo, como eu falei, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. Mas dentro desses dias de trabalho, eu realmente quero muito produzir ali para rede social, seja qual for ela. Como eu falei, é você entender também aonde se encaixa. É um blog? É outra rede social? Tem que estar no YouTube, por exemplo? Onde é que você quer estar produzindo esse conteúdo? E aí, dentro disso, como é que eu vou encaixar dentro dessa minha rotina, se eu realmente quero muito fazer isso? Não, eu quero muito. Eu tô sem tempo, assim, direito, mas eu quero muito fazer isso acontecer. Vamos fazer aos poucos? Vou tirar tantos minutos do meu dia? Então, organizar seu tempo para conseguir produzir nesse seu ritmo, porque aos poucos você vai implementando. Não vai colocando tudo de uma vez, porque eu já cometi esse erro lá no começo e parei com isso agora, ai meu Deus, eu vou fazer tudo isso num dia só, sendo que, tipo assim, você pega lá, eu faço a lista de tarefas, né? Porque eu faço isso, eu gosto de fazer minha listinha lá de tarefas.
Aí eu vou lá e eu taco 5 coisas para fazer no dia. Mas eu tenho que levar em consideração que, sei lá, dessas 5 coisas, 2 delas vai levar, sei lá, 3 horas do meu dia para eu fazer. E nisso já se foram 6 horas de todo o trabalho que eu teria que fazer. E então, eu preciso me organizar nesse sentido. Então, se tal determinada tarefa vai me levar, sei lá, o meu dia todo, então não tem como eu colocar mais outras 4 ali. Então, é saber administrar isso. Criação de conteúdo criativo e artístico dentro do que você faz. Que bom. É exatamente isso que a gente estava falando até agora, né? Essa criação desse conteúdo criativo. Então, se você vai indo dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que você consome, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso de produzir, criar esse conteúdo criativo. Então, pensa bem sobre essa questão. A linha editorial, ela é bastante importante, a gente utiliza isso muito no jornalismo, que nada mais é do que você pensar nas temáticas que você vai trabalhar. Por exemplo, estamos aí chegando no mês de outubro. Mês de outubro, ele é um mês que a gente sabe, né? Tem o Dia das Crianças, também tem o Dia do Professor, não sei se tem mais alguma outra data. Enfim. Então, o mês de outubro, digamos assim, vamos fazer aí uma coisa, alguma ação aí para o mês de outubro. Você já vai planejar toda a sua linha editorial. A linha editorial, ela é basicamente todo o cronograma que você precisa estabelecer de conteúdo que você vai criar, escrito, em vídeo, né? No jornalismo a gente usa muito nas pautas. Então, qual que vai ser a linha editorial? E você pode dividir essa linha editorial, como eu dei o exemplo do mensal, né? Mas você pode pensar nessa linha editorial para o ano, pode pensar nessa linha editorial para a semana, a linha editorial para os próximos conteúdos, enfim, a linha editorial ela é o que vai guiar a sua criação. Então, como eu usei o mês de outubro de exemplo, se tem o dia das crianças, se tem o dia dos professores, que conteúdo que eu vou criar pensando nisso? Por exemplo, tá dentro da linha editorial, como é que eu vou imaginar a criação desses conteúdos? Então, a linha editorial vai ser voltada para conteúdos, digamos que eu trabalhe com educação. Então, vou pensar no mês de outubro. Lembrei que também tem Halloween, né? Então, eu vou pensar ali no mês de outubro. Eu vou dividir nesses 3 momentos. Então, as minhas 3 linhas editoriais vão ser Dia das Crianças, Dia dos Professores e Halloween. No meu negócio dá para falar sobre essas 3 coisas? Ou então, não, como eu trabalho com educação, melhor para mim seria focar nos professores. Então, a linha editorial vai ser sei lá, educação nas escolas, educação para criança nas escolas. Não, mas eu acho que o Halloween tem mais a cara da minha loja de moda alternativa. Que conteúdos que eu vou criar ali? Eu posso montar um look ali, né? Pensar em ideias para looks de bruxa, por exemplo, sabe? A gente pode viajar assim, igual eu tô viajando agora e pensando, né? Storytelling, eu adoro storytelling. Ele tá um conceito um pouco distorcido atualmente, mas eu gosto da premissa dele, que é nós contarmos histórias através do nosso conteúdo. E o storytelling, ele conecta as pessoas. Então, se você tá ali falando do seu produto e tal, você não vai chegar e falar assim: bom, gente, isso aqui é a minha garrafinha de água, ela produz uma água muito bem hidratada aqui, né? E ela tá à venda, só me chamar. Não conecta, entende? Agora, se eu pegar essa garrafa, falar, poxa, eu decidi abrir meu negócio com garrafas d'água, porque um dia eu estava ali na rua e percebi que eu precisava beber água e eu não tinha uma garrafinha que mantivesse a minha água fresca, por exemplo. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio e, de alguma forma, naquele dia, alguma coisa me deu uma luz ali. Eu encontrei tal pessoa que me falou que eu deveria ter feito isso, e aquilo para mim foi como um sinal. E foi aí que tudo começou. Então, se hoje eu tenho essa loja, enfim, você vai contando, vai trazendo um contexto, vai conectando as pessoas à sua história. Então, essa garrafinha, ela para você que está aí todos os dias na luta, sai para trabalhar, pega um trem, que está indo para o seu treino na academia no fim do dia. Essa garrafinha é perfeita para você que quer manter a água no seu cotidiano,
que quer que ela te acompanhe nas suas maiores atividades. Então, você está criando um sentimento, você está fazendo a pessoa ter uma conexão com aquilo de alguma forma, com o seu público. É importante também a gente saber que a gente não vai agradar todo mundo, isso é óbvio, mas a gente precisa aplicar esse óbvio nos nossos dias, pelo amor de Deus. Você está falando para o seu público, está falando para as pessoas que querem saber daquilo. Isso também me custou muito, porque às vezes a gente fica naquele processo do poxa vida, né? Mas não vou fazer, porque e se fulano não gostar? O que meus amigos vão pensar? Ai, mas e se nem meus amigos gostarem? Vamos fazer o quê, gente? Às vezes seus amigos também não querem, não estão ali por dentro do que a gente tá fazendo. Eles têm outros gostos também, claro. Se é amigo, vai dar uma apoiadinha, né? Mas a questão não é essa, né? O ponto não é esse aqui. O ponto é que a gente precisa falar com a nossa audiência, falar com o nosso público. Então, segue o baile que dá bom. Então, confia na sua história, confia naquilo que você está trazendo de propósito, que vai chegar em quem tiver que chegar. E a pessoa que quiser comprar a sua garrafinha para ir para academia, para ir para o trabalho, que está precisando de uma garrafinha assim, ela vai encontrar isso, você vai chegar nela. Ah, aqui é uma atividade que eu vou propor para vocês fazerem aí na casa de vocês, que eu fiz lá sobre a escrita criativa. Eu deixei esse vídeo aqui do A Gente Se Acostuma, que é um texto da Marina Colasanti. Vocês dão uma pesquisadinha aí no Google, eu coloquei o vídeo lá para eles assistirem no dia, mas se vocês também quiserem ver o vídeo, ou então se vocês quiserem ler o poema também, fiquem à vontade. O poema, aliás, o texto, né, é um texto que eu realmente adoro, eu conheci ele na faculdade e transformou, assim, minha vida. Então, recomendo que vocês ouçam ou leiam, e depois o exercício é para você escrever. Por que que alguém escreveria isso que ela retratou nesse texto? Deixa a imaginação fluir aí. Você pode até desenhar, teve gente que desenhou também. Então, é esse exercício da escrita, ou do desenho criativo, né? E é bem legal porque dificilmente a gente para no nosso cotidiano, aí na nossa vida, para analisar e escrever um pouco sobre coisas que não são obrigação mesmo, né? Então, eu proponho essa atividade para você. Aqui eu trouxe alguns aplicativos que eu uso bastante, na verdade, que ajudam muito na minha produção. O InShot, ele já foi bem mais famosinho, hoje em dia a gente tem aí o CapCut também, mas eu particularmente gosto mais do InShot porque para aquilo que eu preciso no meu dia a dia, ele é mais prático e eu acho que o CapCut, eu sei que ele também é bem facinho bem intuitivo, bem tranquilo de mexer, mas não sei, eu gosto bastante, então fica uma alternativa aí. Eu uso ele também na versão paga, eu optei por isso, mas ele tem a versão gratuita também, bem tranquila. Ele coloca legenda nos vídeos, só que na versão gratuita ele coloca a legenda nos vídeos de até 1 minuto. A que eu tô usando, ele coloca o infinito e além aí. Ele também edita imagens, mas eu raramente uso para isso. O Lightroom Mobile, que é como o que tem no computador também, eu optei também por pagar, e ele é tipo assim, R$7,90 por mês, R$7,99, alguma coisa assim por mês. Já tem tipo uns 2, 3 anos que eu uso assim. E ele é ótimo, que tem como você comprar pré-definição para colocar lá. Ele também tem as próprias no próprio aplicativo. Ele também tem a versão gratuita, então não precisa também pagar se não quiser. Alguns recursos, como sempre, né? Você só consegue na versão premium, mas nada que atrapalhe a experiência também. E eu uso o Movave, que ele é para PC. Como eu não sou, né? Não trabalho com audiovisual profissionalmente, nem também, por enquanto, não tive essa vontade, assim. Para mim, ele é super tranquilo para utilizar também, porque para o que eu preciso de corte, uma coisinha ou outra ali básica, é o suficiente, não preciso mais do que isso também. Ele também optei por comprar, mas eu comprei, tipo assim, uma única vez e uso ele vitalício, assim. Aí tem as atualizações, se você quiser ir comprando atualização, aí vai ao critério, né? E o Canva aqui, bom, acredito que muita gente utiliza o Canva, porque ele também é super fácil de criação de arte visual, até para identidade visual que a gente falou ali atrás, ajuda bastante. Então, são 4 aplicativos para mim que são essenciais, que eu uso todos os dias.
Além do Pinterest, que eu não coloquei aqui, mas assim, eu uso ele muito para me ajudar nas ideias, até para pegar algumas fotos, alguns trechos de vídeo, que às vezes eu preciso fazer um conteúdo, e lá eu consigo baixar vídeos também, né? Pelo PC, assim, eu consigo fazer, e aí já me ajuda também em algumas criações para facilitar. Bom, para me organizar o meu tempo e as minhas tarefas, eu costumo utilizar o Trello de forma virtual, né? Porque eu consigo programar as tarefas que estão ali para os próximos dias, me organizar assim de alguma forma. Tem também outros aplicativos, mas para mim o Trello ele é bastante tranquilo, assim, eu consigo arrastar as coisas de um horário para outro, de uma data para outra, criar pastas para separar cada função também. E também no celular, se você quiser baixar o aplicativo, você consegue deixar notificação. Então, se está chegando próximo da data de entrega de alguma coisa, ele já notifica lá para você. E para mim funciona bem. Mas o que eu mais utilizo são os cadernos. Para mim funciona muito mais, eu consigo me organizar melhor nos cadernos. Então, diariamente eu coloco minhas tarefas, são diariamente mesmo, então, cada dia eu vou lá, concluo uma tarefa, vou fazendo e vou riscando, e para mim é uma forma de descontrair também. Eu gosto de escrever no papel, eu gosto de pintar. Então, para mim, fazer coisas da faculdade também tem me ajudado a estudar bastante. Então, super para mim funciona. Mas eu sei que também tem gente que funciona muito mais no virtual, e como eu falei, vai da realidade de cada um e da possibilidade de cada um. E a gente já tá chegando nos finalmente, eu acho, aqui, mas a gente enfatizando, você precisa de um posicionamento. Você vai ter isso exatamente quando se sentir seguro sobre o que você faz e encontrar quem se identifica com você, que é reforçando aqui mais uma vez. Busque esse posicionamento, porque dentro dele vai ter também o seu propósito, que eu já vou falar ali talvez no próximo slide. E esse posicionamento é que as pessoas olhem para você e falam, tá, essa pessoa ela fala disso, essa pessoa ela sabe, ela é especialista nesse assunto. Essa pessoa, ela trabalha com essa garrafa aqui, que é a melhor garrafa do mercado, e eu tenho certeza porque eu já vi muita gente falando, eu já vi amigos usando, eu já vi que ela traz isso nos conteúdos, então dá para ver que realmente ali é sobre isso. Nossa, essa pessoa ela tá falando tanto do trabalho dela. Nossa, essa artista, essa atriz, tá sempre trazendo o que ela tá fazendo na rotina dela ali diariamente. Então eu já entendo esse posicionamento dela, que ela faz isso. E aí isso vai conectando as pessoas que estão procurando por aquilo que você está oferecendo para elas, seja em produtos ou em serviços, seja também para fazer um portfólio ali, porque muitas vezes você não está querendo vender nada, só está querendo mostrar o trabalho que você faz para que isso acabe chegando em outras pessoas, porque isso também gera oferta de trabalho. Se, fulano conhece, então tá vendo que eu faço isso e vai me indicar para outra pessoa, e isso vai ser uma constante. Que é o que eu falei agora, tenha um propósito. Nós precisamos de um propósito quando a gente está fazendo qualquer trabalho que seja. Aí eu coloquei, meu propósito é ajudar o artista, a artista, a mostrar mais a própria arte, do fazer cultural, que vem do cultivar, né, que é importante ressaltar essa questão do cultivar, se sentindo cada vez mais pertencente ao que produz. Eu, como uma estudante muito forte da indústria cultural, que fiz um TCC sobre isso, inclusive, acredito que nós, como artistas, temos sim que nos apropriarmos da nossa própria arte e falar dela sem ser influenciado pelos meios externos, né? Influenciado no sentido de ser uma forma negativa dessa influência mesmo. Então, falar dessa arte, trazer isso, né? Então, esse é o meu propósito maior agora nessa fase do meu trabalho, é falar disso, é ajudar esses artistas e também, de certa forma, trazer isso para o meu trabalho, né? Para a artista que eu sou, para a jornalista que eu sou. Isso é bastante importante para que eu tenha um norte na hora que eu vou produzir meu conteúdo. E esse é o meu propósito hoje, é ser a jornalista cultural que é essa referência para as pessoas, que traga isso também, porque eu acredito de verdade, assim, que a gente pode transformar o mundo através do entretenimento, porque a arte, ela não é só um entretenimento, ela vai para além disso, ela traz reflexão, e eu reforço isso em vários vídeos que eu falo aqui, reforço isso até na minha descrição do meu canal, que a gente precisa da arte para
ser reflexivo, para a gente explorar essas questões do ser, do fazer, porque isso instiga a gente a querer evoluir, isso também traz a criatividade. Então, para mim, como eu vou trilhando esse caminho, uma coisa leva a outra. Eu coloquei, o conceito está por trás da história do artista, porque exatamente como a gente falou até agora, tudo que a gente vai trazendo na nossa vida, exatamente são as questões do que a gente vivenciou, do que a gente olha, de como a gente vê a vida. Então, a nossa história, ela é o conceito de todo o nosso propósito mesmo. Bom, e agora esse é o último exercício que eu também fiz presencialmente com eles, que eu sugiro para vocês agora. Se vocês tiverem uma revista velha em casa, uma, duas, quantas forem aí que dê para cortar, quero que vocês pensem aí em tudo que a gente discutiu no dia de hoje e pense aí na sua cor favorita, animal, música, banda, artista, filmes e livros e qualquer outra coisa que você goste muito, aquilo que faz a sua personalidade. E sempre que você achar algum recorte que remeta a alguma coisa que você gosta na revista, você vai cortando, vai pegando essa imagem, vai cortando, vai colando, vai fazendo tipo assim um mosaico ali mesmo. E no final você vai ter um mini cartaz personalizado, totalmente seu ali. É um momento de bastante conexão com você, porque você vai estar pensando exatamente em coisas que você gosta, né? Então você está se conectando com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Então, é uma atividade bem legal. Eu lembro que eu fiz ela, tipo assim, quando eu tava com 18 anos, mais ou menos, eu tava ali entrando no mundo do trabalho ainda, tava tentando me entender. Então, é isso. Passo para vocês aí fazerem essa atividade que desenvolve bastante o nosso senso do ser agente, porque a proposta real para vocês perceberem aqui é o quanto ser o que nós somos nos transforma diariamente e pode moldar o nosso trabalho sempre. E, bom, gente, é isso. Esse foi o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Como eu falei, foi só uma introdução mesmo para vocês entenderem, talvez desbloquear algumas coisas aí dentro. Eu pretendo fazer isso mais vezes também. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser se aprofundar mais, eu também ofereço mentorias sobre isso. Então, a gente vai se aprofundar em cada um desses aspectos que eu citei aqui na aula bem por cima. Então, a gente vai entender você, vai entender o seu negócio, vai pensar quais os melhores caminhos, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, seja para vender, seja para ser portfólio, enfim eu estou aqui para te ajudar. Então, eu já tenho essas mentorias, eu já comecei a fazer esse tipo de mentoria também. E em 3 meses, assim, a gente consegue estruturar um plano bem legal, assim, com os nossos encontros muito focados para você, para o que você faz, para o que você é. Porque nesse processo, para mim, por exemplo, eu fui me autoconhecendo conforme fui fazendo o meu trabalho como autônoma. E é isso que eu quero para as pessoas, quero ajudar nesse sentido. E bom, gente, obrigado por você que ficou até aqui. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me chamem lá nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui abaixo para vocês acessarem, verem com calma também um pouquinho do que eu faço, além. E também vou deixar para vocês o link do material que eu preparei, entreguei presencialmente, né, que eu imprimi, mas vocês também podem imprimir aí na casa de vocês, onde for melhor. Material para vocês preencherem sobre coisas que vocês gostam, coisas que vocês fazem que também tem um pouco da minha identidade ali, para vocês entenderem isso também. E obrigado por todo mundo que ficou aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês aí nos próximos vídeos.